Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar sobre o Scholar One, promovido pelo Cielo. Meu nome é Alex Mendonça e eu sou coordenador da unidade de submissão online do Cielo Brasil. Na verdade, esse webinar, essa gravação, está sendo refeita porque no dia do webinar mesmo, devido a um problema técnico aqui, não foi possível gravar o webinar. Então, a gente não conseguiu gravar. E então eu estou refazendo o webinar, porque é importante ter isso registrado, até porque muitas pessoas, muitos periódicos não puderam participar em tempo real, então essas pessoas vão poder assistir. E então, por conta disso, eu vou tentar o máximo possível de fazer o mais próximo do que foi feito no dia, mas pode ser que alguma coisa fique diferente, então peço a compreensão de todos. Mas esse webinar, então, ele tem o objetivo principal de compartilhar e divulgar, né, o que foi as mudanças dessa versão nova que foi atualizada na última sexta-feira, dia 2 de dezembro. Então, a agenda desse webinar aqui, ela vai estar focada nesses dois pontos. O lançamento da versão 4.20, que foi no dia 2 de dezembro, na última sexta-feira. Então, nós vamos ver o que mudou, o que tem de diferente. E outro ponto que vai ser abordado no webinar também é os resultados da pesquisa de satisfação do segundo curso de atualização do Cielo Scholar One, que foi feito no último mês de setembro, no auditório da FAPESP em São Paulo. Então, começamos pelo lançamento da versão 4.20. E aqui, para fazer esse passo, para a gente poder ver o que tem de novo, eu vou me guiar pelos Release Notes que o Scholar One lançou. Esses Release Notes estão disponíveis no portal de ajuda do Scholar One, que é o Get Help Now. Então, eu vou me orientar por esse documento, assim fica mais fácil de pontuar, de ir ponto a ponto o que foi lançado de novidade. Então, deixa eu abrir aqui o meu documento. Inclusive, esse Release Notes a gente encaminhou por e-mail para vocês, um link para vocês já irem se familiarizando e lendo antecipadamente para esse webinar. Então, na primeira parte do Release Note, eles colocam um resumo, né, um resumo de tudo que tem de novo e se existe alguma ação necessária para ativar esse recurso. Nesse release em especial, em particular, todos os recursos novos e as mudanças já estão disponíveis automaticamente. Então, vocês não precisam pedir para nós ativar nenhum deles, tá? Todos eles já estão disponíveis. A única exceção é a ferramenta de discussão, que é essa Conversation Tools, que ela ainda não está disponível para todo mundo. Eu vou comentar daqui a pouco mais sobre ela, mas essa é a única que não está disponível por hora. As demais já estão automaticamente disponíveis em todos os sites. Então, a primeira coisa que mudou, acho que, primeiramente, assim, esse release não tem tantas mudanças muito substanciais, assim, são pequenas melhorias que não vão fazer uma grande, que vão fazer uma grande diferença, na verdade, mas nada muito novo que precise de treinar e ensinar como funciona, são pequenos ajustes e melhorias de forma geral. A primeira que fica mais óbvia, mais evidente, é que a página de login, aquela primeira página, ela foi totalmente redesenhada, né? Então, ela ganhou um novo layout, que é a página de login, e dentre todas as coisas que mudaram, eu destaquei duas coisas, que a primeira delas é que o link para a página do periódico, ele pode agora ter um nome diferente, então, o link chamado de Journal Home, ele pode ser alterado, porém,
esse nome novo não pode ter mais do que 40 caracteres. 40 caracteres não é muita coisa, é pouca coisa, na verdade. Então, não sei se vale muito a pena mudar. A gente, por enquanto, vai manter como Journal Home mesmo, até porque se a gente fosse colocar muitos periódicos, o título é muito maior do que 40 caracteres. Então, não caberia colocar nem o título completo do periódico, revista brasileira, já estouraria esses 40 caracteres. Então, por hora, a gente vai manter Journal Home assim mesmo. Outra mudança foi que o lado direito da tela agora pode ser customizada, então ela tem mais espaço para colocar informações, anúncios, notícias e orientações de uma forma geral. Então, eu vou mostrar aqui no site que fica melhor de visualizar. Então, das mudanças que eu comentei, a gente tem aqui esse link Journal Home que vai para a página do periódico, se o periódico tiver um site oficial, ou para o site do periódico no Cielo. Esse rótulo aqui, Journal Home, pode ser alterado, mas por hora a gente vai manter esse nome mesmo, devido ao tamanho não ser muito grande, né? São 40 caracteres somente. E aqui do lado direito, vocês têm mais espaço agora para alterar esse texto. Como faz para alterar? Normalmente vocês viriam aqui embaixo no admin configure instructions, né, para fazer essa alteração. Porém, como vocês não estão logados ainda no sistema, não é possível fazer esse tipo de alteração. Então, qualquer coisa que vocês queiram alterar é necessário enviar para nós. Então, basta enviar para nós, para o Cielo, e a gente modifica esse texto aqui, tá? Outra mudança que ficou bem visível é o logo da revista, que ficou mais destacado, tem agora um tamanho maior permitido. Então, vocês podem também mandar para a gente novos logos, logos atualizados, mais recentes, porque muitos de vocês vão perceber que o logo da revista está pequenininho, porque agora que mudou, ele mantém ainda o logo antigo, mas é possível alterar. Não se preocupem com o tamanho do logo, da imagem, porque o site já automaticamente faz esse redimensionamento para as dimensões máximas permitidas. Então, é só mandar para a gente o tamanho que vocês tiverem, que a gente altera, ok? Outra mudança também que ficou bem evidente é que o lugar para pedir uma nova senha, para quem esqueceu a senha, não está mais essa página, não tem mais o campo aqui, né? Antigamente você tinha um campo com o e-mail, onde o usuário podia informar o e-mail e já recebia uma nova senha. Então, nessa nova versão, existe uma página específica para isso. Então, ela é acessível aqui por esse link Reset Password, ou aqui em cima, nesse botão Reset Password. Por que isso foi feito? Porque agora as orientações ficam mais contextualizadas, ao separar isso, eles fizeram isso na esperança de que os usuários possam ter mais facilidade de solicitar a senha. Porque aqui você pode colocar mensagens de erro, enfim, dá mais liberdade para eles colocarem mais recursos, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, essas foram as principais mudanças no que diz respeito à página inicial. Então, para criar a conta, continua ali, Create an Account, e aqui também, Create an Account. Tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, outro exemplo. Então, quem quiser colocar a capa, por exemplo, da revista, pode colocar, ou o logo mesmo. Outra mudança diz respeito à ferramenta ao campo de senha, que agora é possível revelar a senha. Então, se eu estou digitando uma senha aqui, eu posso clicar nesse botão e ele revela a senha. Então, isso foi feito na tentativa de minimizar erros também, né? À medida que o usuário digita a senha, pode ser que ele esteja digitando a senha errada, sem se dar conta, porque está oculto. Então, agora ele pode
exibir, né, o que ele digitou. Dessa forma, ele pode perceber caso tenha algum erro ali que ele não tenha se dado conta. Então, isso está disponível aqui. Todo lugar que tiver senha vai aparecer esse botãozinho para exibir ou ocultar a senha. Outra melhoria que eles fizeram diz respeito às mensagens, os alertas ao longo do sistema todo. Então, todas as mensagens de alertas, seja de erro ou de avisos, elas foram melhoradas de acordo com o grau ou a gravidade da mensagem, digamos assim. Então, mensagens de confirmação agora estão na cor verde, mensagem de erro ou avisos mais gritantes, mais importantes estão vermelho, outros estão amarelos, um pouco maior. Por exemplo, esse aqui é o aviso de pop-up, do bloqueador de pop-up, né? Então, ele ficou mais evidente, ficou mais claro agora, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui no Internet Explorer, que é um navegador que eu não utilizo, para vocês verem como fica. Então, veja que está bem maior, está mais destacado essa mensagem. Isso também foi na expectativa e na esperança de que as pessoas percebam isso e resolvam a situação. E o bacana disso, dessa versão, é que eles colocaram um link com mais informações de como desativar esse bloqueador de pop-up. Ao clicar no link, a pessoa tem orientações, então, para cada navegador. Então, como faz para desativar no Internet Explorer, no Firefox, no Chrome, nos outros, tanto no Windows como no Macintosh. Então, esses recursos ajudam a minimizar os problemas com bloqueadores de pop-up. Ok? E vocês vão ver também ao longo do sistema que essas mensagens foram redesenhadas para garantir para ter uma maior eficiência na hora de comunicar a mensagem que elas querem comunicar. Então aqui eu já comentei que existe uma nova tela para zerar a senha. Então essa daqui. Quando a pessoa informa o e-mail e ela clica aqui no botão enviar link para zerar a senha, aparece uma mensagem de confirmação dizendo que foi enviado um e-mail para essa pessoa, para ela consultar o e-mail dela e clicar lá no link necessário. Então veja que a mensagem tem um apelo mais amigável, né? Dá um feedback para o usuário na mesma hora. E quando a pessoa cria essa nova senha, outra coisa bacana que fizeram, que tem de novo nessa versão, é que os requerimentos de senha, né, aqueles requerimentos de que tem que ter tantos caracteres, tantos numéricos, tantos letras, enfim, tudo isso está disponível agora de cara para o usuário. Porque anteriormente, se o usuário colocasse uma senha e essa senha não fosse compatível, aí sim o sistema exibia essa mensagem. Ah, sua senha tem que ter tantos caracteres, está faltando isso, está faltando aquilo. Isso gerava um pouco de estresse para os usuários, porque eles tinham que... a primeira senha que eles levaram um tempão para pensar não serve. Então, ao colocar esses requisitos em primeira mão, né, antes da pessoa digitar a senha, a pessoa já vai pensando numa senha que atenda a esses requisitos. Então, isso já vai ficar disponível quando ela for criar a nova senha. Aqui já comentamos, né, o recurso de revelar a senha. Outra mudança que houve foi essa inclusão dessas páginas intermediárias. Isso aqui, vocês não vão perceber tanto, porque como a maioria de vocês é admin no sistema, o admin não percebe muito, porque ele faz login no sistema no começo e aí ele fica dentro do sistema ao longo do uso, né, daquela sessão. Isso vai fazer mais efeito para autores e para revisores. Essas páginas, elas aparecem quando o usuário clica num link que vem no e-mail dele, por exemplo. E aí aparece uma mensagem, obrigado pela sua resposta. Então, são telas intermediárias
entre o e-mail do usuário, por exemplo, e o sistema. Então, essas telas, elas procuram dar mais feedback para o autor e para o revisor, para o usuário de uma forma geral, de forma que fique a transição um pouco mais, que flua melhor. Tá? Então, para vocês não vai fazer muita diferença isso, vai fazer mais diferença para os autores e para revisores. Outra mudança foi que a mensagem de perfil incompleto, ela foi alterada para uma tela completa, ao invés de um alerta. Então, anteriormente, ela era um alerta somente. Se a pessoa estivesse com campos pendentes, campos obrigatórios em branco no perfil dela, o sistema exibia um alerta quando ele se logava no sistema. Porém, esse alerta agora é uma tela inteira, que diz: o seu perfil precisa ser corrigido, né? Tá faltando esse item. Então, isso existe também uma expectativa de que fique mais evidente, fique mais, facilite também o preenchimento desse perfil. Então, é uma melhoriazinha, ficar um pouco melhor na expectativa de que os usuários façam esse preenchimento. Isso aqui é para quem costuma fazer as customizações nas telas do sistema, pessoal criativo que coloca imagem, figura, mudam a cor, embora agora a cor não dá para mudar muito. Existem agora 4 novos atributos da tag de imagem que são permitidos e que anteriormente não eram. Então, aqui eles dizem que novas tags HTML estão ativadas, porém, na verdade, não são tags, elas são atributos da tag, né? Os 4 atributos são o de largura, que é esse widget, o de texto alternativo, que é esse alt. Esse texto alternativo é quando você passa o mouse em cima da imagem e ele exibe uma legenda, né? Muitas usam isso para a questão de acessibilidade. O atributo de altura, que é o height, e o atributo de alinhamento, que aqui eu imagino que esse documento está com um erro, deveria ser align aqui, e não alt, que alt já tem aqui do lado. Então, esse align alinha a imagem no texto. Então, muitos de vocês queriam centralizar a imagem que vocês colocaram na página inicial, por exemplo, ou colocar ela alinhada à direita, e isso não era possível anteriormente, porque o Scholar One proibiu, digamos assim, eles vetaram uma série de tags HTML por motivo de segurança, para que vocês não possam, não vocês, mas para que ninguém possa hackear o sistema deles, por motivo de segurança. E aí, aos poucos, eles estão liberando certas tags e certos atributos. Então, anteriormente não dava para alinhar as imagens. Tudo era alinhado por padrão à esquerda e agora vocês podem fazer esse alinhamento. Embora eu tenha testado com a Line e não consegui, então eu pediria que vocês aguardassem um pouco, porque não sei se está funcionando já, se tem algum problema aqui. Eu não consegui fazer com que a imagem fosse alinhada. Bom, outra alteração foi que agora, anteriormente, quando vocês digitassem um e-mail, um site, um endereço de um site que não existia no Scholar One, ele fazia um redirecionamento para o site corporativo do Scholar One. E isso causava muita confusão com os usuários, porque eles achavam que aquele era o site da revista e ficavam confusos procurando os links de submissão e não tinha. E, na verdade, eles nem tinham percebido que eles haviam sido redirecionados. Então, agora, isso não acontece mais. Agora, se você digitar um endereço de um site do Scholar One que não existe, ele vai exibir uma mensagem de site não existente, semelhante àquelas páginas na web, quando você está navegando na web, e aparece aquela mensagem, página não encontrada. Então, só para a gente testar aqui, se eu colocar alguma coisa aqui que não existe, um site inválido, ele vai exibir essa página, ele permanece aqui, ele não faz um redirecionamento, né? Então, você
é uma mensagem que você já sabe de cara que o site não foi encontrado e que existe alguma coisa errada no seu endereço. Então, isso dá tempo de você corrigir, porque ele não faz o redirecionamento, e aí você consegue acessar o site real. Então, isso foi uma coisa bem bacana que vai minimizar aí os erros de acesso. Outra mudança, essa aqui foi pequena mudança, mas é uma pequena grande mudança, é que a barra de navegação, o rastro, que a gente chama de breadcrumb, né, trail, a cor dela foi alterada, a cor de fundo, para se distinguir dessa outra barra aqui, que é a barra de papéis. Então, anteriormente, ela era assim, tudo da mesma cor, e agora existe essa distinção, essa pequena distinção de tom. Então, eu vou fazer o login só para vocês verem. Então, reparem aqui que existe uma distinção entre essa barra e essa barra, para facilitar a localização e melhorar a navegabilidade. Ok? Então, mais uma pequena grande mudança. Essa próxima mudança não diz respeito tanto a vocês, diz respeito de uma forma mais indireta e não direta. Aparentemente, havia um problema de lentidão no site ScholarOne para usuários que acessavam o site da China. Então, como vocês ficam, a maioria de vocês ficam aqui no Brasil mesmo, vocês talvez não tenham percebido muito isso. Porém, vocês devem ter autores da China, então eles talvez sofreram com isso. E aí, nessa nova versão, eles fizeram uma versão mais rápida. Então, quem está acessando o site da China tem a opção de acessar uma versão mais rápida do site e aí o Scholar faz um redirecionamento para essa versão. Então, é basicamente uma URL diferente, tá? Que o usuário acessaria, mas é exatamente o mesmo site. Então, não mudaria nada do ponto de vista prático para o usuário e muito menos para vocês, porque vocês continuariam mexendo, para vocês não muda nada. O URL fica a mesma, só vai mesmo ter essa opção de acessar essa versão mais rápida quem estiver acessando o ScholarOne da China. E eles prometem que isso não vai fazer diferença nenhuma, que na verdade é o mesmo site, uma versão espelhada. Então, é um outro URL. Só para vocês ficarem cientes disso, de que se vocês alguma vez receberam alguma reclamação de autores chineses, agora provavelmente esses problemas vão acabar, ok? Continuando, o próximo recurso seria a ferramenta de conversação ou discussão entre editores. Essa ferramenta a gente mostrou com exclusividade, né, digamos assim, com antecipação lá no evento do curso de atualização na FAPESP, em setembro. Essa funcionalidade, esse recurso, funciona como se fosse uma ferramenta de discussão para os editores, que fica disponível para cada submissão. Então, todas as submissões vão ter uma aba, que vai ser, deixa eu mostrar aqui uma imagem, como essa, que vai permitir discussão entre os editores. Então, às vezes pode ter um artigo que precisa ter uma conversa entre editores para tomar decisões, algum assunto que precisa ser discutido antes de seguir adiante. Então, essa aba, essa guia aqui, vai servir para isso, para fomentar discussões entre o pessoal da revista, internamente, e ela pode ser feita, essas discussões podem ser realizadas a qualquer momento. Então, ela não depende do fluxo, não existe um momento ideal, então pode ser feito no começo, no meio, no final, e as discussões podem ser abertas ou fechadas a qualquer momento. É possível definir grupos que vão acessar os participantes dessas conversas, quem pode acessar, quem pode responder, quem pode abrir ou fechar uma conversa. Tudo isso é possível ser configurado. E também dá para ter múltiplas conversas, então múltiplos tópicos de um mesmo artigo. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque nesse release, nessa versão 4.20, eles estão fazendo um projeto piloto com 50 periódicos, e nenhum desses 50 são do Brasil, do Cielo Brasil.
Então, por hora é um piloto que vai durar mais ou menos 2 meses, esse piloto, e aí, a partir de fevereiro de 2017, eles vão começar a distribuir, a disponibilizar isso para os demais sites. Então, por hora, vocês não vão ter acesso a isso. A partir de fevereiro, não sei exatamente que data, vai estar disponível isso. E aí, quando o momento chegar, a gente marca um novo webinar para mostrar essa ferramenta de novo, fazer simulações na prática, para vocês entenderem melhor. Porém, quem esteve lá no evento de setembro já viu mais ou menos como ela funciona. Aqui nesse documento já tem também descrito como essa ferramenta se comporta, então quem quiser já ir se familiarizando com ela já pode, para quando ela estiver pronta já começar a usar, ok? Então tá, seguindo aqui. Houve uma alteração na lista de navegadores que o ScholarOne dá apoio, que ele permite o uso, que não dá nenhum problema, que ele suporta, digamos assim, e também de sistemas operacionais. Então, regularmente, periodicamente, o ScholarOne faz uma revisão dessa lista, porque para que ele possa fornecer o apoio necessário para essas versões de navegadores, porque como vocês sabem, todo dia lança alguma versão nova de navegador, e o sistema precisa ficar atualizado com essas versões. Por outro lado, versões mais antigas, elas vão ficando defasadas e precisam ser descontinuadas, o suporte. Então, essa relação, ela foi atualizada, e vocês podem também encontrá-la não somente nesse documento, mas também no final aqui da tela, no rodapé, no link System Requirements. Esse link está sempre disponível para vocês, e ele vai mostrar quais são os navegadores que o sistema tem suporte, tá? Pelo menos que ele garante o suporte. Então, isso foi atualizado em 15 de novembro, tá? Essa última lista, e ela é atualizada frequentemente. Então, se vocês tiverem algum problema, ou vocês, ou mesmo um usuário que está com algum comportamento estranho no sistema, ou o sistema emite alguma mensagem de incompatibilidade, verifiquem se o navegador que vocês ou o usuário estiver usando é compatível com os navegadores compatíveis com o sistema, tá? Ok. Continuando, então, a próxima modificação foi em relação aos e-mails, a validação de e-mails. Nessa versão, eles adotaram, então, uma nova forma de validar e-mails, que é um pouco mais segura, um pouco mais eficiente do que eles já tinham. Então, o ScholarOne já tinha uma forma de validar e-mails. Então, se você colocasse lá um e-mail que estivesse faltando um arroba, por exemplo, ele ia alertar que aquele e-mail é inválido. Mas nessa versão nova, além do arroba, eles colocaram outras regrinhas para evitar e-mails falsos. Então, por exemplo, se um e-mail tem um ponto no final e não tem mais nada depois, se isso vai ser barrado. Alguns caracteres agora são permitidos e outros não. Então, aqui a gente tem a listagem de caracteres que são permitidos. Então, basicamente, letras e números. Alguns caracteres especiais também são permitidos, esses daqui. Ponto, pontuação, pontuação não, só ponto, vírgula não, o símbolo de mais. Para o domínio, isso aqui é para o nome, né, antes do arroba. Para o domínio, também letras e números, ponto e hífen é permitido. Caracteres que não são permitidos, quase todos os caracteres acentuados, ou eu diria que todos, então não é permitido. Dentre outras regrinhas. Então, basicamente, quando alguém digitar um e-mail que é inválido, o sistema não vai permitir. Isso evita aqueles autores que colocam e-mails dos coautores, e-mails que não existem ou colocam qualquer coisa só para poder passar, né? Então, essa é uma tentativa de barrar esses e-mails mal formados,
para que vocês não tenham falha na entrega, nem perfis incompletos ou perfis que a pessoa não receba a mensagem, tá? Eles esperam que com essas mudanças, então, caia o número de e-mails que não são enviados, e-mails que falham a entrega, ok? Importante ressaltar que essa validação não é do tipo que envia um e-mail para o usuário e o usuário confirma se esse e-mail é válido. Não é isso, tá? Esse tipo de recurso ScholarOne não tem, pelo menos por enquanto ele não tem. Essa validação é local apenas. Então, enquanto o usuário estiver lá digitando o endereço, se ele clicar no botão de salvar e aquele e-mail for inválido, ele vai emitir um alerta. Então, não é que ele vai mandar um e-mail para a pessoa e pedir que a pessoa confirme. Não é isso, ok? Eles desenvolveram uma ferramenta que exporta um arquivo CSV listando todos os e-mails que estão inválidos, né? Os e-mails templates que estão inválidos. Isso deveria estar disponível aqui na área de templates, no rodapé aqui do templates. No mesmo lugar onde vocês fazem o download de XML ou aquela ferramenta de localizar e substituir. Entretanto, logando aqui no sistema, pelo menos até agora, pouco, isso não estava disponível, tá? Então vejam que isso não está disponível ainda para nós aqui. Eu já mandei um e-mail para eles, pedindo que eles verifiquem por que a gente não tem isso ainda, e em breve eu espero ter um retorno sobre isso. Eu não sei dizer ao certo se ele faz uma exportação de todos os usuários ou somente dos templates que tem esses erros. Lendo aqui, me parece que ele faz uma exportação dos templates, né? Então, uma ferramenta que exporta um arquivo CSV contendo uma lista de todos os e-mails templates e localização exata de erros de validação. Então, eu imagino que ele vai fazer uma varredura nos templates. Se tiver alguma falha, algum e-mail que lá está mal formado, ele vai te apontar, ok? Então, vamos aguardar para quando estiver disponível, vocês façam o download só para verificar se não tem nenhum e-mail que está com alguma mensagem, aliás, algum template que está com algum endereço de e-mail incorreto, causando falhas assim. Outra mudança que diz respeito a e-mails é a mudança no common name. O que é o tal do common name, né? Common name é como vocês, a forma, o nome, perdão, né, melhor dizendo, o nome do remetente das mensagens. Então, todos os e-mails que são enviados pelo ScholarOne, eles têm um remetente chamado de common name, que até pouco tempo, antes disso, desde o começo, na verdade, era o nome de quem estava mandando. Era o e-mail do usuário, né? Daí, com aquela mudança do DMARC, das políticas de e-mail, esse common name virou o nome do periódico. Então, a gente conversou sobre isso no primeiro webinar que nós fizemos, que ia virar o nome do periódico. Toda e qualquer mensagem, então, enviada pelo sistema, ia ser o nome do periódico. Porém, alguns usuários do ScholarOne reclamaram que isso prejudicava comunicações internas, né? Por quê? Se todo mundo se comunicava internamente, não tinha como saber quem era o remetente daquela mensagem, porque todo mundo tinha o mesmo nome. Então, todas as mensagens enviadas para os colegas do seu periódico ia vir com o mesmo remetente. Isso era confuso. Então, a partir de agora, dessa versão nova, esse common name vai ser alterado para o primeiro e último nome do remetente, do usuário, né, do que está mandando aquela mensagem. Esses dados vão ser puxados do perfil da conta. Então, ao invés de agora mostrar o nome do periódico, vai mostrar o primeiro e último nome do usuário que está enviando a mensagem. Isso vai facilitar, dar maior visibilidade aqui e para a identidade do remetente, principalmente para comunicações internas. Então, eu particularmente acho que isso foi uma coisa boa, eu acho que todos vocês vão tirar proveito disso e vão achar algo bom, porque vai ficar mais parecido com o que era anteriormente.
é muito melhor você ter o nome da pessoa que está mandando do que o periódico, porque assim fica uma coisa mais fica mais pessoal e facilita a comunicação. Essa mudança, ela vai começar a partir de agora, porém, ela vai ser aos poucos, como diz aqui. Então, nem todo mundo vai ganhar isso ao mesmo tempo, tá? Pode ser que vocês ainda não tenham notado essa mudança porque não foi aplicada ainda. Então, aos poucos, paulatinamente, o sistema vai alterar para todo mundo. Pode ser que um periódico já tenha isso disponível antes de outro periódico, então eu peço que vocês aguardem, tenham paciência com isso, que eventualmente todos vão ter, ok? Uma outra mudança diz respeito aos relatórios de financiamento, financiadores. Os financiadores, eles são coletados na etapa de submissão do artigo, então você tem lá o autor informa quem são os financiadores, se tem algum número do processo, enfim, que é o FundRef, né? E até então não era possível gerar relatórios com esses dados. Você não conseguia puxar eles lá no relatório Cognos, por exemplo. A partir de agora isso é possível. Então, primeiramente aqui, esse primeiro relatório de Publisher não se aplica a periódicos, apenas para o Cielo. Então eu vou pular, porque vocês não vão ter acesso a ele. Só para vocês saberem, então, que isso não se aplica a vocês. O que se aplica a vocês é esse próximo, que é a possibilidade de puxar dados de financiadores nos relatórios customizados. Por enquanto, somente relatório customizado. Não existe um relatório pronto ou standard que tem disponível algum relatório que puxe os financiadores. Por hora, somente relatório customizado. São 5 campos que é possível incluir, que foram incluídos nesses relatórios. O nome do financiador, né, o founder name, o DOI desse financiador, se essa instituição se ela for filiada a uma instituição pai, né, uma instituição maior, então é possível puxar essa instituição pai, a instituição maior, e o DOI dessa instituição pai também, e por fim o número do processo. Então esses 5 campos você consegue puxar em relatórios customizados. Então, eles estão disponíveis no Peer Review Details, né, que é essa categoria de relatórios aqui. Peer Review Details é a segunda categoria. No link para criar o seu próprio relatório, Build Your Own Reports. Entretanto, novamente, até o momento desse webinar, esses campos não estão disponíveis. Então, eles deveriam estar aqui, segundo o documento, deveriam estar abaixo de Version History, na categoria Founders. Porém, aqui, no meu Version History, eu tenho Custom Questions e não Founders. Então, isso também eu já comuniquei a eles, deveria estar aparecendo aqui, por enquanto não está. Então, em breve, eu espero que isso esteja disponível para que vocês possam utilizar. Se o mesmo artigo tiver múltiplos financiamentos e múltiplos processos, número de processos, vocês vão ter várias linhas, né, para o mesmo artigo. Então, ele consegue puxar essa informação sem problemas. Então, aguardem por enquanto até a gente ter isso disponível. Essa próxima mudança diz respeito aos links que a gente chama de Deep Link, né? Deep Links são links que executam uma ação no sistema. São aqueles links meio mágicos, meio automágicos, que quando você clica nele, ele já executa uma ação. Por exemplo, quando o avaliador recebe o e-mail convite e ele tem que informar se ele aceita, se ele recusa ou se ele não está disponível.
Esses 3 links, eles são deep links. Se o avaliador clica em qualquer um deles, o sistema já registra aquela ação. Até então, esses links eles já eram diretos dessa forma. Então, clicava e executava essa ação. Só que havia um problema nisso. Existem certos serviços de segurança aqui de rede, por exemplo, esse chamado Barracuda, que ele, para evitar o envio de mensagens maliciosas ou spams que podem prejudicar o computador do usuário, né, a máquina do usuário, esses serviços, como o Barracuda, eles, antes de o usuário receber o e-mail, ele clica nesses links, é um robozinho que fica clicando, para ver se esses links são seguros, se não vai executar nenhum programa maléfico ali que vai destruir o seu computador. Qual é o problema disso? Quando chegava um e-mail para essas redes que usam o Barracuda, ele saía clicando nesses links aqui. E aí, o sistema não conseguia distinguir se era um clique de humano ou se era um clique feito por uma máquina. E aí gerava uma confusão, porque a pessoa, o Barracuda, clicava no link do aceito, o avaliador era dito como aceitou a avaliação e, na verdade, ele não aceitou. Né? Foi o sistema lá, o robozinho que clicou. Então, para evitar esse tipo de problema, agora, esses links, eles não vão ser tão mais automáticos ao ponto de registrar a ação direto. Antes de registrar a ação, a pessoa vai ser redirecionada para uma tela de confirmação de resposta. Então, se ele clicou lá no aceito, vai abrir uma tela falando, por favor, confirme a sua resposta. Então, aqui, o usuário vai confirmar se realmente ele aceita, vai aparecer a resposta aqui, tá, que ele deu. Se tiver tudo em ordem, ele clica aqui, confirmo. Tá? Então, é mais um passo que a pessoa vai ter que fazer para evitar esse tipo de problema de, enfim, robozinhos automatizados que fazem esse clique no lugar das pessoas, que isso não é certo. Existem... isso, na verdade, então, é uma forma de manter o ScholarOne a par, né, e atualizado com as boas práticas dessa indústria de e-mails, tal. Se é que a gente pode chamar isso de indústria, né, mas, enfim. Existem quatro e-mails onde esses links vão ser, onde isso vai sofrer efeito. O e-mail de resposta ao convite, que é esse exemplo que eu dei aqui, né, eu aceito, recusa, não estou disponível. O link para criar uma revisão, o link para criar uma resubmissão, e esse outro que nenhum de vocês utiliza por enquanto, que é a aprovação de um manuscrito com link para transferência para um outro periódico. Então, por enquanto, nenhum periódico nosso faz transferência entre periódicos. Então, somente esses 3 casos, a maioria de vocês vai ter feito, né, esse comportamento. Bom, então com isso a gente fecha esse release 4.20, tá? Então existem 2 pendências que eu preciso verificar, na verdade 3, né, o alinhamento das imagens, o relatório que não está puxando as informações de financiamento e também aquela ferramenta de exportação em CSV. Então, são questões que já estão sendo averiguadas, ok? Bom, o próximo ponto que eu queria cobrir nesse webinar, da agenda, são os resultados da pesquisa de satisfação do segundo curso de atualização Cielo ScholarOne, que foi na FAPESP em setembro. Antes de começar, eu só queria agradecer a todos que tiveram presentes lá, mais uma vez. Foi uma experiência muito boa. Toda vez que a gente faz, né, já é o segundo encontro, mas assim como o primeiro, a gente já percebeu uma mudança de comportamento de vocês imediatamente após o curso. É sempre bom reforçar alguns conceitos, ideias, relembrá-las do que é importante, introduzir novidades e discutir outros pontos.
E agradecer mesmo a participação de todos. É muito importante que vocês continuem atualizados e tenham interesse para manter o nível de profissionalização que a gente espera. E também agradecer a quem respondeu a pesquisa. Então, a gente enviou uma pesquisa e 66 pessoas responderam. Então, a gente teve 66 respostas. É mais ou menos metade do que a gente enviou, né, dos e-mails que foram enviados. Então, isso é muito bom. E aqui eu gostaria de compartilhar o resultado para que vocês até saibam o que a gente vai definir com relação a essas respostas, quais são as próximas medidas que nós vamos tomar, ok? Então, foram 6 perguntas. A primeira delas perguntava que dia da semana era o mais indicado para fazer o curso. E a maioria respondeu na sexta-feira, né? Teve algumas divergências. Teve gente que prefere segunda, quinta, enfim, vários dias, outros dias que não seja sexta, mas a maioria optou pela sexta, o que para nós a gente particularmente prefere também que seja sexta-feira. É uma forma de já emendar com o final de semana. Muitos de vocês vêm de longe, então, para não ficar tão puxado, ou vocês podem voltar no dia seguinte, ou passar o fim de semana por aqui. É muito difícil agradar todo mundo. Claro que sexta-feira não é o dia que dá para todos, mas é o dia que a maioria preferiu. Então, a gente vai continuar fazendo as sextas-feiras, que parece ser um dia bom, ok? Por mais que tenha também a questão da ponte aérea, que é um pouco mais cara, né, na segunda e sexta, mas a maioria optou pela sexta. A gente perguntou numa escala de 1 a 5 o grau de interesse pelos painéis apresentados no curso. Então, que vocês elencassem, né, classificassem interesse de 1 sendo o menor e 5 sendo o maior interesse para o programa que a gente elaborou. E aí, para nossa surpresa, felizmente, a gente percebeu que existe um equilíbrio entre o que foi apresentado. Então, não tem algo que é dispensável ou algo que ninguém tem interesse. Então, de uma forma geral, todos vocês ficaram muito satisfeitos com tudo que foi apresentado. Teve, claro, coisas que foram mais aproveitadas e menos aproveitadas, mas, de uma forma geral, houve um equilíbrio aqui no interesse do conteúdo apresentado. E isso é muito bom. É um indicador de que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está no caminho certo, e para a gente continuar assim. Depois a gente perguntou para priorizar, em ordem de preferência, os motivos pelo qual você participa desse evento. Então, por que você se inscreve e participa desse curso? Então, em primeiro lugar, ficou esclarecer dúvidas, então aqui disparado. Depois, em segundo lugar, descobrir outras maneiras de fazer o que eu já faço. Então, descobrir maneiras diferentes de executar uma tarefa que eu já faço no meu dia a dia. Em terceiro lugar, descobrir as novidades de versões futuras do sistema. Depois, em quarto, encontrar a equipe Cielo. E, por último, encontrar outros usuários para compartilhar experiências. Então, isso aqui serviu para a gente ver o que vocês têm mais interesse e aonde é que a gente tem que focar mais, tá? Então, quando a gente diz aqui, encontrar a equipe Cielo, não é que a gente vai ficar chateado se vocês falarem que não tem interesse, não é isso, não é que a gente está esperando um abraço ou coisa assim, né? É mais para a gente saber que tipo de interação vocês esperam conosco. Se a gente tem que se interar mais nesses eventos e participar mais pessoalmente, como é que isso tem que ser, ou se tem que ser uma coisa mais impessoal, tal. Então, é mais nesse sentido que a gente quer saber isso, né? O quanto que a gente deve se influenciar, o programa, enfim. Então, isso também serviu para a gente nortear como a gente vai elaborar os próximos programas. E uma coisa que eu posso já adiantar é que muitos de vocês deixaram comentários sobre maior tempo de discussão e não somente a gente expor coisas, mas também vocês exporem coisas. Então, isso a gente tentou fazer nesse último curso,
só que ninguém se candidatou a subir e fazer uma exposição de um caso ou um relato de experiência. Não houve voluntários para isso. A gente ficou um pouco decepcionado até, né? A gente esperava que vocês fossem mais, que fossem haver algum tipo de participação. Mas não houve. Então, nos próximos, a gente vai tentar fazer algo nessa linha, trazer usuários já, trazer editores para conversarem sobre tópicos específicos, sobre assuntos, para sair um pouco só nós falando e só expondo e trazer um pouco da realidade de vocês para o evento também. Então, isso está anotado, tá como sugestão para os próximos eventos, tá? A gente vai tentar fazer algo bacana nesse sentido. Depois a gente perguntou se você participaria de um possível terceiro curso em 2017 e a maioria esmagadora diz que sim. A gente teve somente uma resposta que diz que não. Então foi algo muito bom para a gente ter isso, esse retorno de 90 e tantos por cento de retorno, digamos assim. Então já é praticamente certo que nós vamos ter uma edição em 2017, no meio do ano, provavelmente. E a gente fica muito satisfeito que tenha esse retorno, tá? Nós perguntamos também sobre a carga horária, se era suficiente ou não, que atualmente a gente faz 7 horas, né? A maioria respondeu que sim, que 7 horas é suficiente. Depois, em segundo lugar, que não era suficiente, que fosse maior. E uma minoria respondeu que queria que fosse menor, poderia ser menor. Então, isso é muito discutido. A gente sempre pensou aqui internamente se deveria ser 1 ou 2 dias. É muito complicado fazer 2 dias, porque envolve várias questões logísticas de vocês passarem mais um dia aqui, isso acarreta em mais dinheiro, né, mais gastos, mais custos. A gente também teria mais custos lá na locação e com o pessoal que trabalha para a gente lá no evento. Vocês também teriam que ficar 2 dias fora do serviço, então é muita coisa, 2 dias, né, pode ser muita coisa. Então, por enquanto, a gente está conseguindo fazer tudo em um dia. É um dia bem puxado, a carga horária bem pesada, mas tem funcionado. Então, vamos continuar fazendo isso. Por enquanto, manter a mesma carga horária, não vamos diminuir, também não vamos aumentar. A gente está estudando o que fazer com o almoço, talvez mexer um pouco com ele, não sei, tirar um coffee break à tarde, aumentar o almoço para que vocês tenham mais tempo de almoço e à tarde fique todo mundo lá, não tenha mais uma pausa. Então, esse tipo de coisa a gente vai estudar para que o curso flua melhor, mas não vamos mexer na carga horária, ok? E, por fim, a gente perguntou se o curso atendeu as expectativas de vocês e, para nossa felicidade, a maioria disse que atendeu em mais de 80% e em 100%. Então, a gente fica muito feliz com isso. Quer dizer que a gente está no caminho certo, novamente, fazendo a coisa certa e vamos continuar fazendo isso, pensando sempre em melhorar, claro. Bom, então essas foram as respostas. A gente vai se basear nelas para os próximos cursos, ler os comentários que vocês enviaram, os feedbacks, para que o evento seja cada vez melhor, ok? Bom, agora eu vou passar para as perguntas que vocês fizeram. A gente tem anotado as perguntas que foram feitas no webinar, a gente deixou anotadinho aqui, para respondê-las para quem não participou, né, e quem não viu. Primeira pergunta é da Suzana, do Journal of Brazilian Chemical Society. Ela pergunta se as senhas expiram. E aí, mais tarde aqui, se o uso, né, se o usuário, se o usuário fica sem acessar sua conta por um longo período, se essa conta é automaticamente desativada. Então, a resposta é não, né? Não há, a conta não é desativada, tampouco a senha é desativada, então tudo permanece, não existe isso de
desativar a senha ou expirar. O que pode acontecer são os links expirarem. Então, se você manda um link de nova senha e a pessoa demora muito para clicar nele, dias, semanas, meses, esse link pode expirar. Mas a conta do usuário, não. Ok? O Getúlio, depois da Ambiágua, né, professor Getúlio, perguntou se poderia informar novamente o caminho para acesso ao CSV dos e-mails. Bom, como eu informei, isso ainda está pendente, mas ele ficaria aqui nos e-mail templates. Nessa parte inferior, deveria ficar aqui o link, mas ainda não está aparecendo por algum motivo que eu desconheço. E só para reforçar, eu acho que eu tinha dado a informação incorreta no primeiro webinar de que esse CSV exportaria contas de usuário, e não é contas de usuário, ele exporta os templates e verifica se existem e-mails inválidos nos templates, tá? Lá no campo de remetente, destinatário, ok? Então isso está pendente ainda. Alguém perguntou aqui, na tela de agradecimento, podemos colocar imagem? Então, imagino que a pessoa esteja se referindo a essa tela aqui de agradecimento, né? Essa aqui. Olha, eu imagino que não, porque vocês não estão logados nessa tela aqui. Perceba que está aqui login, né? Não está logado. Se for possível, somente a gente do Cielo pode fazer isso. E eu não tenho certeza ainda se isso é possível. Vou me informar a respeito, tá? Mas vocês mesmos não têm como. Ok, próxima pergunta da Regina Horta Duarte, da Vara História. Minha única dúvida é se a customização da primeira página é feita por vocês e se ela manda o logo para a esquerda, né, do logo da esquerda, e alguma mensagem para a direita. Então, sim, a resposta é nós fazemos essa customização, deixa eu mostrar aqui, dessa página inicial. Basta enviar para nós o logo e o texto que ficaria aqui nessa área que a gente altera, ok? Próxima pergunta do Getúlio, novamente da Ambiágua. Como podemos comunicar com a comunidade separadamente? Então, autores, a última edição, autores passados, editores associados e usuários em geral. Bom, para isso, vocês devem utilizar o e-mail em massa, né? Aquele e-mail em massa que fica chamado Broadcast Email, que a gente acessa aqui no User Administration, só que ele tem alguns filtros, eu não sei se tem o filtro que você precisa, provavelmente não. Então, você pode enviar e-mail para todos os usuários, todos os autores que fizeram alguma submissão, então, no caso, atenderia esse aqui de autores passados. Editores associados é possível filtrar aqui por papel. Não é possível. Sim, pelo papel aqui, então é possível filtrar. Somente autores da edição atual, isso não existe um filtro ainda para isso, tá? Para comunicar autores da edição atual. Então, para isso, eu sugeriria colocar uma ideia lá no site Scholar One Ideas, postar a sua ideia aqui e aguardar que ela seja votada, ok? Próxima pergunta é do André, da Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Ele pergunta se a versão 4.20 resolveu o problema de envio ao Hotmail e Outlook. Bom, eu imagino que sim, mas eu peço que vocês continuem observando se existem falhas no envio de e-mails. Isso tem a ver com aquela política nova do DMARC, de envios, fazer com que os e-mails sejam conforme as políticas do protocolo DMARC. Afetou o Hotmail e o Outlook, porque ambos são da Microsoft, então eles têm uma regra, políticas específicas e similares, porque são da mesma empresa, e o Scholar One estava fazendo de tudo possível para resolver esse problema. Então, eu imagino que já tenha sido resolvido agora com essa versão, e peço que vocês continuem observando. Mas
tomem cuidado para não acharem que na primeira falha já é um problema do sistema. Não é bem assim. Tem e-mails que realmente voltam, que são casos isolados. O que eu peço que vocês observem são padrões. Então, se todo e-mail que vai para o Hotmail volta, se todo e-mail que vai para o @Outlook volta, se existir um padrão, repetições, aí a gente está falando de um problema mesmo que precisa ser endereçado. Mas se foram casos isolados, aí normalmente não é um problema do sistema, e sim daquele provedor, que existe alguma regra específica que está rejeitando o e-mail do ScholarOne, que colocou que o servidor tem que colocar o IP do ScholarOne no whitelist. Isso tudo a gente pode passar orientações, é só mandar um e-mail para a gente que a gente orienta direitinho. Próxima dúvida do Getúlio, novamente, se o filtro de datas não poderia ser usado para os autores da última edição. Eu acho que você pode deixar um ou outro artigo de lado usando esse filtro, né? O Getúlio está falando desse filtro aqui, deixa eu mostrar. Que aqui a gente tem data de início e data de final, né? Mas eu acho que pode ser que fique um ou outro artigo por fora, ou um ou outro autor. Teria que testar e ver se ele traz todos os autores que você precisa, ou fazer uma busca por autores que já submeteu e depois esticar, né, desmarcar autores que vocês não querem que receba a mensagem. Mas talvez seja mais simples colocar uma ideia lá no ScholarOne Ideas e votar a favor dela, esperar que ela seja implantada. Próxima pergunta do pessoal do Arquivos do Instituto Biológico. Se os endereços de e-mail errados de revisores voltam somente para o admin. Na verdade, os e-mails voltam para aquele endereço especificado aqui nos Configuration Settings, nos contatos de e-mail. Então, tem aqui e-mails, endereços de e-mail para enviar os erros, né? Então, esse endereço, esse e-mail que estiver cadastrado aqui, é o e-mail que vai receber todos os alertas de que aquela mensagem não foi entregue. Tá? Então, certifiquem-se de que esse e-mail está correto, que vocês têm acesso a ele, que não é um e-mail que vocês têm contato diário com ele. Próxima dúvida do Getúlio, da Ambiágua, novamente. Tem como configurar para que o avaliador receba um e-mail de agradecimento ao concluir? Na verdade, isso já existe, isso já está configurado automaticamente. Então, se vocês não têm isso configurado, alguma coisa está errada nos e-mails de vocês. Então, certifiquem-se de que lá nos e-mails templates, na parte de e-mail notification and reminders, se esse e-mail aqui, ó, associado à tarefa Reviewer Score, Thank you for submitting your review, ele tem que estar completed aqui e tem que estar ativado na coluna ativo. Então, certifique-se de que está assim. Se tiver assim, dá tudo certo, tudo em ordem. Caso vocês queiram alterar a mensagem, é só vir aqui no Modify. E também certifique-se de que esteja dessa forma nos 3 fluxos. Então, tanto no Submitted Workflow, quanto no Resubmitted Workflow e no Revised Workflow. Então, esse Thank you for submitting deve estar com essas configurações, ok? Próxima dúvida da Regina Horta, da Vara História. Muitas vezes eu uso o proxy, pois alguns revisores que têm tanta dificuldade em colocar as informações no sistema. Daí eu peço a eles que mandem o formulário, eu tenho um modelo igualzinho em doc, e depois lanço a avaliação, perdão. Isso é um problema? Eu sempre guardo o e-mail dos avaliadores originais para comprovação, se necessário. Não é um problema isso. Aliás, tá certinho, desde que vocês continuem fazendo o proxy, não tem problema algum. A gente espera que, com o tempo, cada vez menos isso seja necessário. A gente espera que cada vez mais os avaliadores façam uso do sistema e
para que vocês não tenham que fazer o proxy. Porém, isso não está errado. Então, está tudo certinho, colocar lá, logar-se como avaliador e responder as questões como se fosse ele, não tem problema algum. A Ana Lívia, de Salvador, né, quer saber se as respostas enviadas aos autores, se todas são encaminhadas para os autores ou somente para todos os autores ou somente para o autor responsável. Somente para o autor correspondente, tá? Então, bem lembrado isso, o padrão é que somente para o autor correspondente. Para alterar isso, precisa fazer uma pequena alteraçãozinha no template das mensagens enviadas para os autores, a decisão editorial. Então, vamos lá como fazer isso. Novamente, nos e-mails, a gente tem que ir na área de Decision Letters, que é as decisões editoriais, e aí vocês vão ter as decisões aceito, a carta de decisão Minor Revision, Major Revision e assim por diante. Então, se vocês querem comunicar aos autores somente quando o artigo é aceito, então vocês têm que modificar a carta e aceito. Ah, mas eu quero comunicar em qualquer decisão editorial. Então, você precisa fazer isso para todas as decisões, tá? E o que precisa fazer? Então, a gente tem que modificar esse template. Então, clicar aqui no Modify, vai abrir o template da mensagem. E aí, repare que no campo destinatário, no para aqui, só está enviando para o autor correspondente, tá? Não está enviando para os demais. Então, eu preciso incluir a tag que traz os outros autores também. Aqui eu tenho um link View Email Tags, que me traz a relação de tags. E aí eu vou dar um Ctrl F, que é o localizar, e vou buscar por authors, no plural. Daí eu tenho uma tag aqui que chama Document Authors Email. Essa tag inclui todos os e-mails de todos os autores do manuscrito. Então basta eu copiar essa tag e colar ela aqui no campo CC, por exemplo, que é o campo de cópia. Importante mencionar que essa tag aqui, Document Authors, ela inclui também não somente os coautores, mas inclusive o autor correspondente. Então você vai estar enviando um e-mail tanto para o autor vai receber 2 e-mails, porque ele está no destinatário e outra porque ele está incluído aqui também. Então, caso vocês queiram simplificar, vocês podem simplesmente substituir a tag existente que está lá em uso atualmente por essa tag aqui, tá? Isso pode ser feito. Ou deixar da forma como estava, e aí o autor correspondente recebe 2 e-mails. Um porque ele já iria receber de qualquer forma, e outro porque ele está no campo de cópia, junto com os outros autores. Então, feito isso, é só salvar. E aí, caso vocês queiram fazer para as outras cartas editoriais, tem que repetir o mesmo procedimento. Lembrando que isso foi feito apenas para o fluxo submitted, eu tenho que fazer também para os outros fluxos, resubmitted, revised, além de colocar também para as decisões imediatas. Então, immediate accept, immediate minor revision e assim por diante. Ou seja, eu tenho que fazer esse mesmo procedimento para todas as cartas que eu quero que os autores, não somente o autor correspondente, os coautores também, recebam. Tá certo? Bom, essas foram as perguntas que vocês enviaram no dia do webinar. Gostaria de agradecer a presença de todos os que estiveram presentes e aqueles que mandaram e-mail pedindo a gravação, também agradecer pelo interesse e participação. A gente vai assumir esse compromisso de fazer esses webinars periódicos, sempre que tiver uma nova versão do sistema, para a gente saber o que mudou e também alinhar os pontos, deixar todo mundo falando a mesma coisa. Tá ok? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.